Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, um vídeo especial aqui para o domingo, tá? E a gente vai falar sobre um tema aqui interessante, que é que eu tenho falado várias vezes aqui nos últimos vídeos do canal, que é o Guy Debord, tá? Então, assim, quem diria, né? O Guy Debord, o Sociedade do Espetáculo, foi parar no Big Brother, né? Nesse programa aí, que é um reality show. Enfim, e aí uma das participantes ali deu a dica, né, do livro para um outro participante. Isso ontem apareceu na imprensa aí, e a gente vai discutir um pouquinho isso aqui hoje, porque realmente, enfim, né, tem a ver com filosofia e vale a pena a gente ponderar aí várias coisas ligadas a isso aqui. Sempre lembrando o seguinte, como eu estou aturando aqui, né, uma sabotagem nojenta das minhas conexões privadas e de uma ordem assim, inacreditavelmente absurda, talvez isso seja até uma isca aqui que eles estão jogando para poder falar disso e tal, e depois ficar se divertindo de maneira perversinha com essa ambivalência aqui da coisa. Então, enfim, só sustentam isso cometendo crime. Se não fosse isso, seria patético só, né? Mas enfim, vamos falar então sobre essa questão aí, né? Uma das participantes do programa citou lá o Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, e nós vamos comentar um pouquinho se isso, enfim, né, faz algum sentido, se isso gera algum tipo de perspectiva diferente ali, se é um ato crítico, né, para além de ser curioso, né? E ao mesmo tempo vamos pensar também se o próprio Big Brother é um bom exemplo do conceito de espetáculo do Debord, tá? E um pouquinho também sobre a ideia de situacionismo, né? Que era uma das propostas teóricas e críticas e filosóficas do movimento lá do Guy Debord, da década de 60, ali, final da década de 60, e eu vi que alguns comentários ali da internet, algumas pessoas brincavam, né, que ela fez um situacionismo ali, quando ela ofereceu o livro, e vamos tentar pensar aqui, sobre a nossa perspectiva aqui, se isso realmente procede ou não, tá? Então, pessoal, antes de começar aqui, eu já deixo mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, tá do outro lado de cá, meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco, meu nono livro no total, tá? Quem quiser furar o bloqueio desses bandidos aqui e conversar comigo, a gente, enfim, tenta essa conexão aí, tá? Beleza? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, tá? Então eu vou ler rapidinho, a notícia é curta, tá? É rapidinha, então eu vou ler rapidinho aqui uns trechos da notícia e depois vamos partir para a reflexão, e aí também no entremeio da leitura ali, tá? Como eu tenho feito várias vezes aqui com vocês. Então a notícia é a seguinte: BBB 24, Vanessa Camargo, que é a menina que é participante lá, né, exalta livro que marcou maio de 68, conheça a Sociedade do Espetáculo. E aí o subtítulo diz: lançado em 1967, escrito por Guy Debord, publicação questiona o capitalismo e a espetacularização da sociedade. Aí daqui a fala dela, né, ela diz o seguinte: lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso, disse a filha de Zezé de Camargo, tá? E aí a notícia diz o seguinte: quem não desligou a TV e foi ler um livro nesta quinta-feira 11, pode ter se deparado com uma dica entusiasmada de leitura no meio do BBB. Aqui já é curioso, né? Porque como se a dica substituísse a leitura, né? Não é bem assim, mas tudo bem. A cantora Vanessa Camargo citou o livro A Sociedade do Espetáculo, do francês Guy Debord, enquanto comentava sobre acesso à cultura com colegas do BBB 24. A filha de Zezé de Camargo, que entrou para o programa como participante do Camarote, estava num papo sobre música com seus companheiros. Ela disse o seguinte: tem um livro, A Sociedade do Espetáculo, lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso. Tem um interesse genuíno de gente que está no comando de não enriquecer a cultura de um povo, e sim de emburrecer, falou a cantora que fez sua carreira na música pop. E aí, então, quer dizer, né, ela está chamando a atenção. Tem dois pontos aqui, tá, que vale a pena ponderar. Primeiro, quando ela diz, quando a notícia, né, diz que ela comentava o acesso à cultura, né, com colegas do BBB 24, tá? Esse conceito de cultura, eu tô até para fazer um vídeo sobre isso aqui também, que esse conceito de cultura é bem amplo, né? Quer dizer, algumas pessoas entendem cultura como sinônimo de conhecimento, outras já entendem cultura como sinônimo de ritual, e aí não existe como negar acesso à cultura, né, nessa perspectiva aí.
Agora, ao mesmo tempo, esse conceito de cultura tido como ritual, como ele é muito genérico, ele muitas vezes não permite que se enxergue certas lógicas de poder ali que estão para além dessa, enfim, horizontalidade aí, tá? Dessa ideia de ritual, tá bom? Bom, de qualquer forma, né, ela estava discutindo essa questão aí do acesso à cultura, né, que quase sempre quando se fala disso aqui, tá se querendo dizer acesso ao conhecimento mais amplo e à produção artística, tá? Então, feito aí feita a ponderação. E aí e a citação dela especificamente, ela diz aqui, né? Tem um livro Sociedade de Espetáculo, lê esse livro para você entender toda a parte política por trás disso. Tem um interesse genuíno de quem está no comando, de não enriquecer a cultura de um povo e sim de emburrecer, falou a cantora que fez sua carreira na música pop. Tem uma série de coisas aqui, né? Você entende uma parcela importante da parte política que está por trás, né, dessa indústria, né? Porque a gente vai discutir um pouquinho isso aqui também. O Debord ele está discutindo ali um estágio de alienação mais avançado da lógica da sociedade, do capitalismo, da mercadoria, etc. e tal, tá? Mas eu acho que hoje o conceito de espetáculo já não discute tudo, tá? E a gente vai pensar um pouquinho também isso aqui, vou trazer outros autores para poder demonstrar, inclusive, que essa discussão levantada pelo Debord lá, que não é outra coisa senão a discussão da alienação, né? Já ganhou vários outros contornos, várias outras contribuições de outros filósofos, como, por exemplo, o próprio Jean Baudrillard, o Agamben, o Sloterdijk, e uma série de outros autores aqui, tá, que eu vou citar no vídeo de hoje. Se não der tempo de fazer tudo num vídeo só, eu faço 2 aqui sem problema, tá? E uma outra coisa que ela pondera aqui também é que ela fala, né, que realmente tem uma galera aí que tem um interesse genuíno, essa galera que está no comando, de não enriquecer a cultura de um povo, e sim de emburrecer. E nesse caso aqui, que tem uma parcela grande de verdade nisso aqui, nesse caso a gente está numa fase, né, de acumulação tão violenta de capital, né, que já era o Debord fala disso explicitamente, ele fala exatamente nesses termos, né, em acumulação. E nós estamos numa fase tão bizarramente mais, né, protagonizada pela acumulação violenta, quer dizer, hoje tem gente aí que já está chegando em 1 trilhão, né? E, enfim, que esse tipo de fato, né, para não chamar nem de evento, acontecimento, né, ou situação, que seriam palavras talvez um pouquinho mais amplas aí, mas esse fato aqui, ele acaba quase que automaticamente neutralizado pela velocidade de substituição ali dos imediatismos e ao mesmo tempo pelo próprio entorno simbólico do programa, né? Que é meio que feito para divertir. Então, quer dizer, né? E o Debord está criticando justamente isso no Sociedade de Espetáculo, quer dizer, ele sugere que a filosofia, a teoria, o situacionismo, ele deve atacar essa transformação do lazer em mecanismo de manutenção das estruturas de poder, né? E aí o Debord, sendo utilizado como mecanismo dentro dessa estrutura, ele fica meio que neutralizado pelo entorno ali na sua radicalidade, na sua rebeldia, enfim, tudo mais, tá? Bom, então é isso aí. Aí ela continua, aí a matéria continua. A Sociedade de Espetáculo foi publicada na França em 1967 por Guy Debord. No ano seguinte ao seu lançamento, o livro tornou-se referência obrigatória nas barricadas do Maio de 68 francês, que foi justamente a Revolução dos Estudantes na França e tal, que buscava ali, né, era uma tentativa de criticar uma série de movimentações ali, justamente dessa lógica de acumulação e uma certa movimentação cada vez maior em direção a uma hegemonia do capitalismo, tá, e tudo mais. E isso também no interior da Guerra Fria, quer dizer, tudo isso ali, os partidos comunistas, aquela coisa toda que hoje já está desenhado de uma outra forma, tá? E aí, para finalizar, a matéria diz, né, o livro trata justamente sobre como a sociedade pode ser espetacularizada. Debord faz uma crítica sobre consumo, sociedade e capitalismo. É um resuminho muito, né, muito rápido, assim, né? Não tem maiores detalhamentos. E aí, para finalizar, eles dizem, em um texto crítico para o Estadão, em 2008, o crítico Luiz Anin Oritio comenta que, abre aspas, a vida em si, transformada em show da vida, é a grande sacada de Debord,
num tempo em que ainda isso não era tão evidente quanto hoje. Tá? Então é um pouco isso, né? Mas é mais do que isso, né? Não é só a vida sendo transformada em show, é o show escamoteando as possibilidades de reflexão mais ampla, substituindo, né, as possibilidades de reflexão mais ampla. Tá? E nós vamos ver também que isso é ambivalente, tem uma série de discussões também ligadas ao conceito de imagem no Debord, vou tentar falar um pouco sobre isso também. Tá? E o Luiz Anin, né, chegou a citar o programa em que Vanessa está, o BBB, como uma amostra do que provavelmente surpreenderia o autor. E aí esse pesquisador aqui diz o seguinte, né? O que diria ele neste tempo de câmeras por toda parte, supersaturação de imagens, telas de celular, internet e Big Brother? Bem, talvez hoje fosse fácil demais afirmar que o espetáculo não é apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada pelas imagens. Ele completa que o espetáculo é a figura contemporânea da alienação. Essa última frase aqui, tá, que é ali do penúltimo parágrafo, que eu vou terminar aqui, né, o resume razoavelmente bem. Quer dizer, o espetáculo é a figura contemporânea do Debord lá, né, da alienação. Tá? Agora, ele diz antes, né, ele fala que seria muito fácil afirmar que o espetáculo não é apenas um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Se a gente descontar aqui, né, essas alterações que têm que ser feitas de percepção na ideia de imagem, afirmar que seria fácil dizer isso, depois que o Debord já afirmou, é mole. Né? Então, assim, o trabalho do Debord é brilhante, é um trabalho sério, um trabalho ali rigoroso e, ao mesmo tempo, né, que demanda ali uma leitura longa. Eu li esse livro 4 vezes, então, assim, e tem sempre coisa para você reler, tem sempre reflexão para você fazer de novo e tal. Então, assim, dizer que, né, seria fácil demais afirmar é, inclusive, ignorar o próprio caráter alienante dessa lógica que ele está ponderando lá, né, porque a maioria não percebe isso, né, e a maioria não vai ler o Debord também, né, não se iludam com isso, né. Então, assim, e aí tem o seguinte, né, o que diria ele nesse tempo de câmeras por toda parte, supersaturação de imagens, telas de celular, internet, Big Brother. As telas de celular e a internet em si não são exatamente o problema, né? O problema é uma certa forma de manejar isso que acaba gerando uma lógica ali de substituição da reflexão por imediatismos sistemáticos, né? E que acabam impedindo da pessoa de participar de maneira reflexiva, de maneira crítica, dos processos de percepção dos jogos de poder mais amplos, né, da história dessas lutas e tudo mais. Então, a internet em si talvez não for, o Debord talvez não olhasse para a internet como algo em si espetaculoso, digamos assim, ou espetacularizante, enfim, né? Mas sim a forma como você usa isso, né? E aí, para finalizar, pessoal, aqui ainda em relação ao texto, para depois passar aqui, né, para a gente passar para a reflexão, mas já passando, tá? Eu diria o seguinte, que o Big Brother talvez não seja nem o melhor exemplo do espetáculo ponderado pelo Debord, tá? E sequer do próprio conceito de Big Brother, que é um conceito do George Orwell, né? Então tá aqui, eu não tenho o 1984, eu tenho aqui o Revolução dos Bichos, tá? Que é um dos livros aí mais conhecidos do George Orwell, e tenho esse aqui também que eu comprei tem pouco tempo, que é um livro de ensaios curtos dele, né? A Literatura, os Escritores e o Leviatã, tá? Mas eu li o 1984 e vi o filme também. Tem um filme que inclusive vocês podem ver no YouTube aqui, gratuito, legendado, tá? E eu acho que é o seguinte, aquilo que o George Orwell está ponderando ali, que é justamente essa sociedade de controle, que busca, né, manipular as emoções das pessoas à distância e etc e tal, que é um pouco o que essa gentinha nojenta está tentando fazer comigo aqui. Na verdade estão atrasando a minha vida e fingindo que estão fazendo alguma coisa de útil aí, porque não tem outra saída, né? Mas enfim, o que está ponderado lá pelo George Orwell é uma realidade radicalmente diferente desse programa. Por quê? Porque, primeiro, esse programa, as pessoas sabem que estão sendo filmadas, certo? Então isso aí já elimina uma característica muito importante
da estrutura do romance lá do George Orwell, que é de que as pessoas não sabiam de onde vinha ali enfim, esse monitoramento sistemático, tá, que é a característica do romance, que é aquilo que está denunciado ali como uma espécie de, né, distopia futura na obra do George Orwell. Tá? Então, quer dizer, esse programa ele usa o nome lá do tal do personagem, que seria esse grande olho, né, que toma conta de tudo, blá blá blá. E, aliás, parênteses, isso aqui na cabeça de perversinhos que se divertem, né, invadindo a vida privada dos outros para ficar de maneira voyeurística e criminosa, né, vomitando lixo ali e se intrometendo na vida, porque é o que estão fazendo comigo aqui já tem muito tempo. Isso é a calhar, né? Eles já adoram isso, eles devem estar lá rindo e se divertindo, o lixo que são, né? Os criminosos que são, que eu não consigo me livrar dessa gente aqui, entendeu? Mas enfim, no caso e essa estrutura, voltando aqui, né? Essa estrutura do Big Brother, do George Orwell, tem algo daquilo que aparece naquele filme lá, que é o V de Vendetta, né? Que, enfim, que é um pouco isso também, né? Que tem lá um sujeito lá que é uma espécie de, né, ditador, e ele fica lá monitorando com seus empregados e tal. E tem umas cenas bizarras, né, na obra do George Orwell, nas quais fica muito evidente a tentativa de manipular as emoções das pessoas de forma violenta ali, né, que é o afã de todo autoritário, especialmente quando é um perversinho como essa gentinha medíocre que está me perturbando aqui. Tá? Então, para finalizar, pessoal, de fato, o programa Big Brother não condiz com quer dizer, uma corruptela muito distorcida da ideia de Big Brother do romance do George Orwell. E, portanto, acaba também sendo problemático no nível de demonstrar bem ali a lógica do espetáculo do Guy Debord, né? Eu acho que, do ponto de vista da conexão, tá, do programa Big Brother com a ideia de espetáculo, e até mesmo em relação à questão do romance do Orwell, o programa Big Brother age em relação a essas duas coisas aí, em relação à denúncia do Debord, em relação ao romance do Orwell, da mesma forma que o Matrix funciona em relação ao livro do Baudrillard, que é o Simulacros e Simulação, né? Quer dizer, o Baudrillard não gostou do livro porque ele achou que ali não estava descrito de forma mais ampla isso que ele estava ponderando ali pela via do simulacro, pela ideia de simulacro, né? Ou seja, um mundo que foi totalmente, não só substituído pela imagem, como diz o Debord, mas substituído pelo oposto, que fica, né, afirmando o oposto na frente da sua verdade ali, que seria o oposto, né? Então, quer dizer, esse programa não faz isso. Ele não tem esse caráter ali de denúncia de nada, e ele nem, na verdade, ele nem demonstra isso. Por quê? Porque essa informação de que as câmeras estão em toda parte ali para poder vigiar as pessoas, ela já está pré-estabelecida de saída, com perdão da redundância aqui, né? Ou seja, esse programa não reflete nada essa lógica que está apresentada lá, nem no Debord, nem no Baudrillard. Pelo contrário, exercita ali até aonde que esse programa ele acaba comparecendo, né, como alienação, tá? Para além do óbvio, né, que é a massificação, a repetição de milhões de pessoas falando a mesma coisa, etc. e tal. Mas um elemento alienante do Big Brother está na busca que muita gente fica fazendo ali pelo personagem sincero e pelo personagem espontâneo, em oposição ao personagem falso, aquele que está jogando, como se diz, né? Que é uma bobagem inacreditável isso, porque todos ali sabem que estão sendo filmados, né? Então o que pode acontecer é existir, eu já falei até isso aqui em outro vídeo, tem pessoas ali que geram uma empatia maior com a maioria e outros uma empatia menor. Mas todos estão, aspas, jogando, porque todos sabem que existe uma câmera, né? É radicalmente diferente você agir, né, enfim, sabendo que não tem ninguém ali te perturbando, não tem ninguém te vigiando e tudo mais, né? Agora, quando você sabe isso de saída, né, e você aceita isso, ainda tem isso, né? Porque esse é um ponto-chave também da questão, que inclusive diferencia também o que esses animaizinhos têm feito contra mim aqui, né? Então, assim, eles sabem que estão sendo filmados, existe uma câmera filmando, e tudo isso gera uma lógica que é uma lógica, né, que não é uma lógica radicalmente espontânea.
né? E, portanto, fica impossível desenhar onde está a espontaneidade, onde está a sinceridade ali e tal, e onde não está. Então, quer dizer, né, a pessoa que está assistindo o programa e fica nessa coisa superficial de, porque... né, enfim, esse aqui eu gosto dele porque ele é sincero, eu não gosto do outro, não, o outro não porque não é. Isso não existe, né? Isso não faz o menor sentido, tá? Bom, pessoal, e aí vamos lá, né? Que mais aqui? Deixa eu ver. Vamos passar então para reflexão, tá? Se não der tempo, repito, faço 2 vídeos aqui a respeito porque é um tema interessante. E o Debord e vocês vão ver que tem muita coisa legal para falar sobre isso, tá? Tá aqui o Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, tá? Que é esse livraço aqui muito interessante, tá? E já dei as informações aqui principais, que a própria notícia aqui também fala que ele apareceu lá em 67, 68 na França, foi uma das obras mais importantes para poder criar a atmosfera de revolta ali do maio de 68, etc e tal, tá? A questão aqui é a seguinte, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui junto com o Debord. Ele vai dizendo aqui, para a gente ver, né, o quanto que existe de problema aí nessa conexão do livro com o Big Brother, tá? Ele diz aqui, tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Ele fala isso na página 13 aqui. Tudo que era vivido diretamente tornou-se uma representação. Para início de conversa, né, esses termos não são muito bons para designar o que ele mesmo está denunciando. Por quê? Porque não existe na vida do ser humano nenhuma vida direta sem representação. Isso não existe. Simplesmente não existe, né? O que ele está denunciando com o conceito de espetáculo é uma representação limitada, imediatista, pobre, de um contexto mais amplo, e aí representação pobre essa que acaba gerando uma ausência completa de participação das pessoas no processo, ou uma ausência completa, talvez não, mas uma ausência radical ali de participação crítica e reflexiva, né, nos processos. E o exemplo talvez mais interessante disso aqui sejam justamente as fake news, né? Um dos exemplos mais interessantes, né? Porque a fake news é exatamente isso, né? Quer dizer, é um remendozinho, um fragmentozinho muito porco de uma informação, quer dizer, que foi, e aí que entra uma das outras coisas que ele coloca aqui, quer dizer, foi construído por outra pessoa. Portanto, ali o bolsominion que está vomitando isso, ele não participou da construção daquilo ali de maneira direta, ou seja, a partir da percepção histórica, crítica e contextual da coisa, e começa a vomitar aquilo ali nas comunidades de WhatsApp como se fosse uma verdade inquestionável e como se fosse, né, uma grande descoberta, né? Então eu lembro, por exemplo, de uma do Einstein, né, que eles criaram, tem várias bizarras e hilárias ao mesmo tempo. Mas tem uma lá que eles colocaram o Einstein dizendo, para saber se a pessoa é inteligente ou não, basta ver que não é do PT, que não é da esquerda, que não é comunista. E o Einstein era socialista. Quer dizer, e é um bolsominion, né, espalhando isso nas comunidades de WhatsApp, né? É a mesma coisa que criar ali um fakezinho dizendo, o Pelé, dizendo, eu nunca fui jogador de futebol. Aí você vai lá, aqui, ó, viu, o Pelé nunca foi jogador de futebol. Quer dizer, né, você está completamente alienado, né, da percepção mais ampla, não só daquela situação que está descrita naquele fragmentozinho ali pobre, mas também dos jogos de interesses que poderiam demonstrar para você quem criou aquilo. Então, né, um dos melhores exemplos dessa espetacularização hoje são as fake news. Por quê? Porque o Big Brother ele já está pré-definido como uma espécie de diversão, né? Para além do fato de que as câmeras também já estão pré-definidas ali como parte do jogo. Então não há nada ali tão espetaculoso, né, no Big Brother, tá? Ou tão espetacularizante, né? Talvez seja até o termo melhor, beleza? Bom, e aí, enfim, né, esse ponto aqui do Debord que eu queria falar com vocês, e um outro aqui também, que ele fala, justamente essa frase que o cara aqui cita, né, que é a frase da imagem, né, que ele diz: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Isso, na verdade, também não é uma verdade tão complexa, né? Falta muita coisa aqui nessa conclusão do Debord, porque, na verdade, essa ideia de imagem dele, que é justamente que é construída como conceito, como o oposto do vivido diretamente,
não existe, né? Não existe como você viver diretamente sem construir uma imagem do que você está vivendo. Não tem sentido. Mesmo cego, né? Porque ele constrói uma imagem sonora, uma imagem, enfim, simbólica e etc e tal. Uma imagem de tato e tudo mais. Mas em quem enxerga, menos ainda, né? Então, assim, não faz muito sentido essa... Então, a distinção não está aqui, né? Então, há que se dizer que quando ele diz que essa relação social está mediada por imagens, é mediada por imagens construídas por outros com interesses específicos que ficam escamoteados ali no processo de divulgação disso, certo? E aí eu acho que um dos melhores exemplos disso aí, tá? Para finalizar o vídeo de hoje, depois a gente completa aqui a reflexão no próximo vídeo, está nesse livro aqui do Carlos Dornelles, um dos vários bons exemplos, né? Deus é inocente, a imprensa não, no qual ele denuncia que as guerras do Afeganistão e do Iraque, ali depois do 11 de setembro de 2001, né, nos Estados Unidos, foram divulgadas aqui no Brasil a partir de uma cópia, de uma releitura, enfim, de uma divulgação única e exclusiva das notícias criadas e montadas e produzidas pelas agências internacionais do Ocidente. Ou seja, não houve praticamente nenhum contradito, né? E aí você cria uma visão radicalmente alienada do processo, radicalmente desconectada da visão do outro lado ali do conflito e radicalmente desconectada inclusive da própria presença em loco lá no evento, porque, né, foi uma coisa assim, terceirizada do terceirizado do terceirizado, né? Um jornalista brasileiro pega uma informação de uma agência de notícias que pegou de Londres, que pegou uma notícia lá de Paris e publica aqui como se fosse a verdade, sem estabelecer um contradito com pelo menos uma Al Jazeera da vida, ou enfim, né, um repórter lá no campo de batalha e etc e tal, tá? Então aqui você tem um exemplo muito bacana dessa ideia de espetáculo do Guy Debord, ou seja, uma realidade que está sendo construída, né, por uma imagem e portanto ali um conjunto de ideias que está sendo construído por outro a partir de um jogo de interesses específicos e que fica escamoteado ali. Por quê? Porque é vendido como se fosse a cobertura total do evento. Aí está o espetáculo. O espetáculo é isso, né? É você vender uma leitura que é parcial, que é interessada, que é limitada, que tem os seus interesses, etc. e tal, como se fosse a única e a leitura completa, né? Especialmente quando vem de uma estrutura de poder, né, que são os meios de comunicação de massa e tudo mais, tá? Então aqui está um excelente exemplo do que o Debord pondera lá no Sociedade do Espetáculo, tá? E tem outros exemplos aqui também que a gente vai falar, tá, no próximo vídeo, tá? Porque eu já passei até do tempo aqui que eu gostaria de... Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, tá? Mas enfim, o assunto é interessante, então a gente continua essa reflexão no vídeo de amanhã aqui do canal, a partir do Sociedade do Espetáculo do Guy Debord, que apareceu aí no Big Brother ontem, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se fala amanhã, grande abraço, tamo junto, fui.